Graças a Deus, né, estamos em mais uma noite reunidas aqui para fazermos o trabalho do Senhor. E quero, assim, agradecer pela vida de cada irmão. Queremos fazer uma oração para começarmos o trabalho do Senhor. Oremos. Pai Santo e Eterno, gratos estamos por mais essa noite que estamos aqui para te louvar, para te honrar, para te engrandecer, Senhor, por cada uma das bênçãos que o Senhor nos concede a cada dia, a cada momento e a cada instante. Queremos te pedir que o Senhor continue a nos abençoar, a nos iluminar, a nos conduzir, Senhor, para que tudo que formos fazermos aqui, que seja mesmo de conformidade com a sua santa vontade, para a honra e a glória do teu santo nome, Senhor. Opere mesmo na vida de todos, pois tu sabes o quanto que todos precisamos do Senhor e do seu amor sobre as nossas vidas. É tudo isso que te peço e agradeço no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Dando continuidade assim ao trabalho do Senhor, convido assim o irmão Luiz que nos levará uns louvores a Deus. Quero assim saudar a todos com um cordial boa noite. Nós vamos estar louvando ao nosso Deus com o hino Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Nós vamos ainda estar dando continuidade ao louvor nessa noite, cantando o hino Eu Só Confio no Senhor. Eu só confio no Senhor para me guiar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o céu chegar a escurecer e o sol toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, que lá no céu Cristo vai me dar. Se o céu chegar a escurecer e o sol toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, que lá no céu Cristo vai me dar. Se o céu chegar a escurecer e o sol toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. E para finalizar o louvor nessa noite, vamos estar louvando Deus enviou o seu Filho amado.
Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados e ressurgiu, e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Muito bem, ainda assim, honrando o nome do nosso Deus, teremos agora uma leitura da palavra de Deus pelo irmão Paulo. Uma boa noite aos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar os irmãos, tanto os que aqui estão presentes como os que nos acompanham, para abrirmos nossas Bíblias no livro do Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6. Vamos ler do verso 1 ao 11. Diz assim a santa e bendita palavra do nosso Senhor. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição.
porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Que a palavra de nosso Deus seja aplicada aos nossos corações. Ainda continuando o trabalho do Senhor, nós vamos dar o aviso das reuniões, desse culto, que é toda quarta-feira. Nós temos esse trabalho. Tá? Toda quarta-feira nós temos o segundo e o quarta, que são presenciais, e as outras são online. Tá? Então, toda quarta-feira nós temos esse trabalho, sendo na segunda semana e na quarta semana, de toda quarta-feira, são presenciais e os outros são online, tá? Pela página da igreja. Dando continuidade assim ao trabalho do Senhor, agora eu convido o irmão Kevin, que nos trará a mensagem da palavra de Deus. Uma boa noite aos irmãos. É um prazer, um privilégio que Deus nos dá de mais uma vez poder trazer assim, compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Nós vamos meditar nesta noite no livro de Juízes, no capítulo 13. Estaremos fazendo uma meditação que no livro de Juízes, o capítulo 13, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim a palavra de Deus, em Juízes 13, do 1 ao 5. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Vamos orar. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por este privilégio que temos de compartilhar da Tua palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha aplicar a Tua palavra, Senhor, nos nossos corações, que possamos ser edificados e possamos realmente viver a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo é o que te pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, nesta noite nós vamos falar um pouco sobre consagração. Esse é um tema que nas últimas semanas nós temos até estudado, só que não como consagração, mas como conduta cristã, como consagração, como santificação. São palavras que têm significados muito próximos e que, se nós formos estudar, todas essas palavras elas param no mesmo local, onde o crente tem que ter uma vida que manifeste a glória de Deus. A consagração, irmãos, eu defini ela como uma ação de Deus e uma reação nossa. Como assim? Deus, ele tem a ação de consagrar o crente e nós devemos ter a reação de nos consagrar de volta para Deus. Há uma semana, 2 semanas atrás, eu tive falando sobre esse tema em uma outra igreja e nós podemos abordar um pouco sobre esse tema.
nós podemos ver que a Bíblia ela fala de homens que foram consagrados para Deus, homens que foram levantados por Deus para um propósito. E desses homens nós temos os personagens como Moisés, que Deus o consagrou para libertar o povo do Egito. Nós temos Davi, que foi escolhido para ser rei de Israel. Também tivemos o profeta Samuel, que foi profeta, foi juiz e foi sacerdote. O apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, é um personagem que eu peguei de uma era diferente do Antigo Testamento, mas que também foi consagrado por Deus para levar o evangelho aos gentios. E em meio a isso, depois de mostrar para os irmãos que Deus consagra homens para o seu serviço, nós vamos ver razões pelas quais Deus consagra um crente. Prestem atenção no que eu estou falando. Deus consagra um crente. Deus ele só vai consagrar aqueles que são seus, aqueles que são do seu povo. Estamos falando aqui do povo de Deus. E nós vamos ver essas razões pelas quais Deus consagra um crente. E a primeira razão é que Deus consagra em meio a um período de decadência espiritual. Nós podemos ver no versículo 1 do texto que nós lemos, um período de decadência espiritual, onde o povo ele tinha voltado a fazer o que era mal perante o Senhor. Esse versículo está se tratando lá do início do livro de Juízes, quando, após Josué, o povo voltou a fazer o que era mal perante Deus. Tinha esquecido de como servir ao Senhor, tinha abandonado as práticas que o Senhor tinha colocado para eles fazerem. Eles estavam ali misturados com um povo que não era o povo de Deus, e eles estavam trazendo as práticas, se misturando com a idolatria e se casando com as mulheres dos outros povos, e estavam trazendo um culto a Deus que não era agradável. Estavam trazendo algo que o Senhor não tinha prescrito para eles fazerem. E aí nós podemos ver um período de decadência espiritual, que o povo estava vivendo práticas que não agradavam a Deus. O livro de Juízes ele é bastante lembrado por ser uma época em que é conhecida como uma era negra do povo de Israel, onde nós podemos ver, se nós formos ver a história dos juízes, onde o povo estava sempre se rebelando contra Deus, sendo rebelde contra Deus. E Deus, a gente pode ver que ele entrega os israelitas nas mãos dos filisteus, ainda no versículo 1 do capítulo 13 de Juízes. Durante 40 anos, ele entrega o povo dele nas mãos dos filisteus. Para quê? Para disciplinar o seu povo e mostrar que os atos que eles estavam praticando estavam desagradando a Deus. E foram 40 anos que o povo passou oprimido pelos filisteus, e isso me fez meditar um pouco, porque já pensaram passar 40 anos praticando de uma forma que eles estavam já ali acostumados a viver as práticas que os outros povos estavam fazendo, e eles estavam se misturando. E eu fiquei pensando, como que depois de 40 anos, depois de eles já estarem acostumados com aquilo, como que eles iriam voltar, para os caminhos do Senhor. Mas aí o Senhor ele levanta homens para poderem homens e povos para que o povo dele possa voltar para ele. E a gente pode pensar o que tem acontecido nos nossos dias. Será que nos nossos dias nós não estamos vivendo um período de decadência espiritual, olhando para o contexto cristão, onde os crentes, muitas igrejas, têm praticado coisas que o mundo tem feito e trazido para até mesmo para o meio do culto? Nós podemos ver agora nessa época de festa junina, quantas igrejas não fizeram uma festa dizendo que era para Deus, mas que se você examinar, é a mesma festa junina que está sendo feita por um povo pagão, apenas trocando o nome dizendo que é para Deus. Será que é dessa forma que Deus quer que nós façamos para Ele, que nós o cultuemos? Então, isso leva a gente a pensar, será que nós não estamos vivendo um período de decadência espiritual?
E como eu falei um pouco atrás que parecia já impossível de o povo voltar a uma prática que o Senhor se agradasse. Isso nos leva ao segundo ponto, que a segunda razão pela qual Deus consagra um crente. Deus, ele consagra em situação que pareça impossível. Como eu falei, no versículo 2 e no versículo 3 está escrito assim: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Esses dois versículos, eles nos mostram um milagre. E mesmo em um período de decadência espiritual, Deus, ele realiza um milagre, uma situação que parecia impossível, mas o Senhor, ele mesmo assim, pela sua misericórdia e pela sua graça, ele realiza milagres e faz com que, e levanta pessoas para poder trazer o seu povo de volta a práticas que o agradem. E aí, como eu tinha falado para vocês, já pensou depois de 40 anos, 40 anos ali numa prática errada e você de repente ter que mudar? Isso parece impossível. Isso me fez lembrar também de Moisés. Moisés, quando nasceu numa época em que o povo estava no Egito. O povo tinha ficado no Egito, estava sendo oprimido, e passaram anos e anos vivendo no Egito e já estavam com as práticas dos egípcios assim impregnadas neles. Eles já tinham aquilo como normal para eles. Tantas décadas, tantas gerações que se passaram em que o povo estava vivendo em meio aos egípcios. Então eles já tinham uma prática também que parecia já comum para eles. E Deus fez com que Moisés fosse o guia, fosse o libertador do povo do Egito. Deus, ele faz coisas impossíveis, irmãos. Também nos leva a pensar aqui no nosso texto como Sansão. Sansão, ele foi um homem que nasceu de uma forma que parecia impossível, mas que para Deus não foi impossível, e Deus levantou ele. E Sansão, ele tinha que viver de uma forma diferente, mesmo que os outros israelitas não tivessem que viver dessa forma. A gente pode ver que Sansão, ele foi consagrado a um voto de nazirato. E isso queria dizer que ele tinha que viver de uma forma diferente dos outros. Sansão, nesse voto de nazirato, queria dizer que ele tinha que viver sem raspar a cabeça. Lá no livro de Levítico nos mostra o que o nazireu, como o nazireu deveria viver. E era uma forma bem rigorosa e também era uma forma notável, onde todos que viam aquela pessoa sabiam que ele vivia para um propósito. O voto de nazirato, ele não poderia raspar a cabeça, cortar os cabelos, ele não poderia beber ou comer nada derivado da vinha, nada que vinha da uva. Ele também não poderia tocar em nenhum cadáver, seja de humano ou de animal, e várias outras coisas. E era um voto tão rigoroso que, se por acaso um parente seu subitamente morresse em seus braços, ali ele teria que ir até o sacerdote e refazer o seu voto. Ele teria que raspar a cabeça, e como se fosse um reinício do voto, e teria que voltar a viver como um nazireu. Era algo muito notável, e todos que viam aquela pessoa com cabelo comprido, que tinha todo aquele cuidado, era uma pessoa que era notada como uma pessoa que era consagrada para um propósito. Em nossos dias, será que na nossa realidade, o que nós vemos, será que nós temos visto crentes que não buscam mais a Deus, que têm deixado de servir ao Senhor? E que Deus tem sido Deus tem sido o segundo, o terceiro, o quarto, talvez nunca chegue a primeiro lugar na sua vida, sempre Deus é o segundo plano da sua vida. Será que nós temos visto crentes que não têm dado prioridade para as coisas do Senhor? É interessante porque na semana passada
no culto dos homens, nós tivemos uma mesa redonda e essa questão do procedimento, essa questão do interesse por Deus foi debatido, e é um tema muito atual e que nós podemos ver na vida dos crentes. E nós devemos refletir: será que isso tem sido uma verdade também nos nossos dias, em que os crentes não têm mais buscado ao Senhor? Mas graças a Deus, Deus fez como nessa época, em que Deus tem feito como nessa época anterior, em que em que parecia impossível que o povo voltasse a uma adoração verdadeira e genuína a Deus, mas Deus levantou de forma milagrosa, escolheu e consagrou um homem para poder trazer o seu povo, começar a livrar o seu povo. É interessante que na história, na idade, tanto aqui no Velho Testamento, como nós vemos, Deus levantou vários homens, como eu já citei Moisés, Isaías também. Na época de Isaías, nos seus primeiros capítulos, ele clama ao Senhor, como se o Senhor não estivesse vendo o que o povo estava fazendo, o que estava acontecendo. Era como se Isaías estivesse perguntando se o Senhor tinha perdido o controle de tudo. Mas então Deus, no capítulo 6 de Isaías, mostra uma revelação, dá uma visão a Isaías, mostrando para ele que ele não tinha perdido o controle e que ele faria um meio para que o povo voltasse à adoração a Deus. Também temos o profeta Abacuque, temos vários profetas que também estavam vivendo situações em que parecia que o povo realmente não tinha mais salvação, não tinha mais jeito, e que Deus tinha abandonado o povo. Mas Deus mostra para esses profetas que Ele está no controle e que Ele levanta pessoas para poderem trazer de volta os crentes, o seu povo, para uma adoração a Ele. E nos nossos dias, nós podemos ver que Deus tem levantado pastores, missionários, crentes exemplares para viverem uma vida devota ao Evangelho, de acordo com as prescrições bíblicas. Isso nos leva à nossa terceira razão pela qual Deus consagra um crente. Deus, ele consagra para um propósito. Essa é a nossa terceira razão. A primeira razão foi que Deus, ele consagra em meio a um período de decadência. E depois nós vimos que Deus consagra em meio a situações que pareçam impossíveis. E agora nós vamos ver que Deus consagra para um propósito. Quando nós fomos salvos, libertos do pecado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós fomos salvos, consagrados a Deus por um propósito. E o propósito é que nossas vidas glorifiquem a Deus. A consagração, irmãos, ela é maior do que a gente pensa. Ela não é só cumprir um propósito. Sansão, ele foi consagrado para começar a livrar Israel dos filisteus, mas isso implicava que ele tinha um modo de vida para seguir. Como eu citei, ele tinha um voto de nazirato. Deus, ele consagrou Sansão para aquilo, mas ele tinha que viver dentro daquele voto. Isso nos leva a pensar: nós somos salvos para glorificarmos a Deus com nossas vidas. Nosso procedimento, ele deve ser para dar glórias a Deus. E nós vemos na vida de Sansão que após a sua infância e quando ele entrou já na sua juventude, nós vimos vários atos de Sansão que ele quebrou o voto que foi feito. E o seu modo de vida não foi mais como o Senhor havia prescrito para ele. Sansão, primeiro, ele tocou num cadáver de um animal, de um leão, de onde ele até tirou mel. Sansão também, ele se casou com uma mulher de outro povo, e que até mesmo o seu pai o reprovou por causa disso. Sansão, durante a sua vida, ele começou a realizar vários atos que não condiziam com as prescrições que Deus tinha colocado para ele viver, para que ele pudesse realizar o seu propósito. E nós podemos ver que não basta nós termos um propósito, não basta nós realizarmos o propósito, mas que nós devemos ter um modo de vida que corresponda a esse propósito.
E nos nossos dias nós temos que prestar atenção, refletir sobre como os crentes têm vivido. Será que os crentes realmente têm vivido a esse propósito? O propósito pelo qual eles foram salvos? Porque o propósito pelo qual nós fomos salvos não é para que nós cheguemos ao céu. Não é somente isso. Nós vamos para o céu porque somos salvos, mas o propósito da nossa salvação é para que a nossa vida glorifique a Deus. Nós devemos refletir a glória de Deus. Nós devemos ter um comportamento que mostre que fomos consagrados para o Senhor. Isso me traz à memória os estudos que o presbítero tem trazido na Escola Bíblica Dominical sobre a conduta cristã, onde ele tem falado o que o apóstolo Pedro colocou em suas cartas. Então, será que nós temos tido essa conduta que mostre que nós somos verdadeiros cristãos? Será que as pessoas olham para nós e dizem, esse é um cristão verdadeiro? Eu até cito como ilustração algo que o presbítero Chagas falou, que certa vez eles foram recepcionar um pastor que viria para realizar uma conferência em Canutama, e esse pastor chegaria aqui em Lábrea, e foi ele e um grupo de irmãos junto com o pastor Fabelmar. E quando chegaram no aeroporto, o pastor pediu para que eles identificassem quem era o pastor, sendo que eles nunca tinham visto o pastor. E quando ele contou que quando o pastor saiu do avião, várias pessoas estavam saindo, mas quando o pastor saiu, eles imediatamente conseguiram identificar, é esse que é o pastor. Então, será que as pessoas conseguem nos identificar como crentes ao olhar para nós, a ver como nós nos portamos, como nós falamos, até mesmo como nós nos vestimos? Porque em nossos dias não quer dizer que nós devemos andar mal vestidos, mas que nós devemos ser diferentes, de certa forma que não devemos demonstrar sensualidade em nossa vestimenta. Então, essas coisas nós devemos ter cuidado. Como eu até mencionei no estudo que eu estava dando para os jovens, nós não podemos usar a seguinte frase, de que ninguém tem nada a ver com a minha vida. O que eu faço não devo satisfação a ninguém. Isso é totalmente contrária à palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz para que os crentes sejam imitadores dele como ele é de Cristo. Então, como essa mesma frase que nós devemos usar, as pessoas devem olhar para a minha vida e me imitarem assim como eu imito a Cristo. É isso que um crente deve dizer. Então, como que nós vamos pedir para uma pessoa olhar para a nossa vida e a nossa vida vai servir de testemunha para os outros cristãos ou até mesmo para os incrédulos, se nós não temos uma vida, se nós dizemos que as pessoas não têm nada a ver com a nossa vida? Pelo contrário, as pessoas estão sempre olhando para nós e através da nossa vida, da nossa conduta, as pessoas vão ver a glória de Deus. Como eu falei na minha introdução, a consagração ela é uma ação de Deus e uma reação nossa. A nossa reação, ela implica em dar o nosso melhor para Deus. Implica em nós cumprirmos o propósito para o qual fomos consagrados, que é para a glória de Deus. Então, tudo que nós formos fazer, nós devemos fazer dando o nosso melhor, e principalmente no serviço de Deus. Nós devemos fazer esse serviço da melhor forma que conseguirmos, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Então nós vimos algumas razões pelas quais Deus consagra um crente, pelas quais Deus levanta um crente no meio dos outros para realizar determinado propósito. E as razões que eu coloquei foi que Deus consagra em meio a um período de decadência espiritual. Deus também consagra em situação que pareça impossível. Essa foi a segunda razão. E a terceira razão foi que Deus consagra para um propósito. Então, que nós possamos pensar, será que nós estamos realizando o propósito de Deus? Nós temos realmente vivido para dar glórias a Deus com esse propósito? Que os irmãos possam ficar com essa reflexão em suas mentes
e possam estar assim colocando suas vidas diante de Deus, para que Deus possa nos levantar para cumprir o propósito que Ele tem para nossas vidas. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Santo Deus e bendito Pai, muito obrigado por este período, este culto que realizamos para honrar e glorificar o Teu santo nome. Que o Senhor possa aplicar a Tua palavra em nossos corações e que possamos realmente viver segundo o propósito pelo qual o Senhor nos chamastes, que é para glorificar ao Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um dos homens desta igreja e cada um daqueles que estarão assistindo a este culto. Em nome de Jesus Cristo. Amém.